Seja bem-vindo a mais um vídeo do Design Team. Como é que você tá? Prontos para mais um ano? Porque eu nem terminei um e eu já tô indo para outro. Então eu tenho certeza que eu vou carregar débito técnico de um ano para o outro. Isso é muito difícil de lidar, tenho certeza. Mas vamos lá. Eu tenho que te perguntar se você está confortável. Porque hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu tenho certeza que se você não passou, você vai passar. E talvez já tenha passado pela sua cabeça. Inclusive, por isso que eu tenho tanta a certeza assim, porque se você trabalha com produto, com UX, UI, tudo isso, se você é uma pessoa de design, talvez você já tenha vivido, pensado ou vai no futuro. Mas antes de começar, se inscreve no canal, dá um like aqui embaixo, é muito importante, torne-se membro para apoiar o nosso trabalho, o meu trabalho. E aí a gente vai começar a falar sobre esse papo depois da vinheta. E o que rola? Você vai lá, abre o LinkedIn. E aí, mais uma pessoa que atua em design vai lá e posta uma interface incrível gerada por inteligência artificial. E aí, você vê ali centenas de likes, comentários, elogios. Mas daí você olha para o seu próprio portfólio e aí você para e pensa, sabe, de uma maneira muito silenciosa, introspecta, será que eu ainda sou necessário, necessária? Será que eu, como uma pessoa de design, eu ainda importo nesse mercado? Bem, é o que eu falei, se isso já passou pela sua cabeça, fica aqui comigo, porque esse vídeo, minha proposta é exatamente para falar sobre isso. E só para não te deixar assim sozinha, sozinho, eu já senti isso também. E em 2025, eu arrisco dizer que toda pessoa de design sente isso em algum momento. E como o ano ainda não acabou, é capaz que ainda vai sentir. Porque, olha lá, a gente fica rolando feed, aí vê trabalho de tudo quanto é lado. E aí comparação atrás de comparação. E essa dúvida, ela só vai crescendo. O que eu faço ainda tem valor? Porque o mundo está acelerado numa velocidade louca. Sim, insana. Acho que é por isso que está todo mundo esgotado. A inteligência artificial está cuspindo tela em segundos. E aí você tem empresas, startups que lançam MVP atrás de MVP. Você tem lá um founder que começa a se perguntar se precisa mesmo de uma pessoa de design na equipe, na empresa. E eu, você, a gente fica ali, encarando os arquivos do Figma e se perguntando, será que o que eu faço ainda importa ou eu virei só um custo a mais na planilha e uma hora a conta vai chegar, literalmente. Então, se você anda nesse pânico silencioso sobre a sua carreira de design, a única coisa que eu tenho que falar é respira, porque pelo menos você não está sozinha ou sozinho. Só que tem uma coisa importante que quase ninguém fala em voz alta e por isso que eu estou falando aqui no Design Team. Não é que a pessoa de design ficou irrelevante, obsoleta. O que ficou ruim foi o posicionamento do design e, respectivamente, provavelmente, consequentemente, da pessoa de design. Não é só uma crise de habilidade. Eu vejo também que é uma crise de identidade. Porque se a gente não encara isso de frente, a gente vai se afastando justamente do lugar onde o valor do design realmente está hoje. Olha só o que eu estou colocando aqui na mesa. Porque, vamos ser sinceros, alguma coisa mudou no mundo do design. E é bem maior do que a inteligência artificial vai roubar nossos empregos. É muito mais do que isso. Olha o cenário que a gente está vivendo. Primeiro, a inteligência artificial comoditizou a execução. Ou seja, coisa que levava horas no Figma, agora está saindo em segundos, usando as tais ferramentas de Figma Make, V0, tudo que você quiser. E os clientes sabem disso. Então, eles começam a valorizar menos o clique e muito mais o pensamento por trás. E a gente já estava sentindo uma prévia disso há um tempo, tal do craft e tal. Aí, segundo, muita gente ainda não entende o que uma pessoa de design faz de verdade.
Isso é fato. Não adianta. Para vários fundadores, founders, pessoa de design é quem vai fazer o embeleze, ou deixar a tela bonita, lapidador de pixels, esse tipo de coisa. E eu vou te falar que assim, não tem como a gente culpar eles. Eu não acho que a culpa é só deles. É culpa nossa também. Que muitas vezes nós não nos posicionamos além disso. Da interface, talvez, dessa conversinha, desse dia da marmota, como a gente sempre fala. Terceiro, o mercado está lotado de gente entrando, o que não é um problema. Veja bem, que fique muito claro aqui. Mas, sim, existe uma massa que, inclusive, enxerga oportunidades de uma profissão que gerou uma promessa. E o problema não são as pessoas que estão estudando e entrando. O problema talvez seja a promessa. E que talvez ela esteja completamente errada. Porque cursos e mais cursos formam milhares de pessoas de design por ano. Claro que isso também gera consequências de uma industrialização que algumas vezes acaba também nos colocando em questionar a qualidade esperada. Porque, por que eu estou afirmando isso? Portfólios com a mesma cara? Sim, é dificílimo você achar profissionais que estão fugindo da caixa, saindo da caixa. Ó, case. A galera vai lá e escreve o seu caso de design, tudo com o mesmo texto, o mesmo template, o mesmo processo, as mesmas ideias, isso quando consegue fazer. E aí, quando o mercado fica assim, ou você se diferencia, ou você tá no meio do barulho, tá ali, nesse caldeirão de pessoas que estão sofrendo e vão sofrer impacto de alguma forma. E aí, quarto, eu acho que a carreira perdeu aquela escadinha bonitinha. E se não perdeu, em alguns lugares, vai perder. Tenha certeza. E eu tenho falado muito nisso nas palestras, eventos que eu tenho participado bastante, Design da ND agora, no Digital Week do Banco do Brasil, falei tudo isso. Porque antes, se a gente parar para pensar, júnior, pleno, sênior, liderança. Hoje, os papéis se misturam. E vão se misturar muito mais. Os títulos vão perder sentido. E muita pessoa de design que tem ali o sênior no cargo vai se sentir ou se sente impostora na frente de todas essas novas tecnologias que a gente está vivendo. É uma quebra, não só das posições, da escadinha, mas da forma como a gente trabalha. Vai se transformar e está se transformando. E talvez por isso gera tanta ansiedade. E o resultado disso tudo é uma geração inteira de pessoas de design que acabam se sentindo travadas. E eu posso talvez afirmar que não é porque elas não sabem nada. Não. Mas porque as regras desse jogo mudou e ninguém parou para explicar qual é o novo jogo. Até porque ninguém sabe qual é o novo jogo. Tá todo mundo tentando descobrir. A gente está em discovery de novos jogos, o que é um problema também. E aí, quando a gente corta o ruído, o barulho, a gente consegue enxergar que a crise não é só sobre inteligência artificial, sobre vaga ou layout bonito. Não, não é sobre isso. É sobre como o mercado enxerga valor. É isso. Ou quase isso, ou espero que seja isso. Porque, primeiro ponto, cá entre eu e você aqui, a execução, se não ficou, vai ficar barato. Super. Tudo que a tecnologia consegue automatizar, o mercado tende a pagar menos. Não é? É isso. Tipo, pô, antes eu levava 3 dias, 2 dias, estimativas ali para construir uma tela, um fluxo, um protótipo. Agora, meu amigo, segundos. Só que não quer dizer que não é importante, mas também quer dizer que não é mais o diferencial. Entendeu? Então, olha como está tendo uma quebra de como a gente pensa que trabalha. O segundo ponto, muita gente confundiu ferramenta com identidade. Isso
A gente bateu muita tecla aqui no Design Team há 8 anos falando com vocês. Porque como que a gente se apresenta? Ó, eu sou muito bom de Figma, faço UI, limpa, moderna, eu faço estruturas, eu manjo de arquitetura da informação, porque daí eu consigo gerar um protótipo. Só que a ferramenta muda, o método evolui. E se a sua identidade é, por exemplo, eu sou um profissional que sou muito bom em mexer no Figma. Eu já ouvi isso, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo para vocês. O que acontece quando o Figma vira só um detalhe no processo? E aí a inteligência artificial faz 80% da tela para você. Tá pensando enquanto eu estou falando? Espero que pense. Porque tem o terceiro ponto. A gente deixou de lado negócios e produto pela real perspectiva de como o design poderia atingir isso. Sim, isso eu também falei no Design D&D, a gente teve uma roda de mentoria, super evento, falei no BB Digital Week, falei nas aulas que eu estou dando, várias coisas. Por quê? Muitas pessoas de design preferiram ficar polindo o botão, discutindo sobre grid, discutindo sobre componente, ou então foi para um extremo, que foi conversar e pensar em negócios e estratégia, sem o design. Nunca, em sua maioria das vezes, não vou fazer uma afirmação total, teve um equilíbrio. Ou ia para um lado ou ia para o outro. E sempre teve esse mantra soando e empurrando as pessoas para algum lado. Só que são justamente essas conversas que fazem os founders e lideranças pagarem caro exatamente pela sua participação. Se a gente estivesse conversando sobre isso, as coisas iriam mudar nesse sentido. Eu até esqueci que ponto que é, eu falei o quarto ou quinto, acho que deve ser o quinto ponto, que eu tenho mais um aqui. A confiança de desenho, a confiança criativa, a confiança de design está derretendo. Com a inteligência artificial, milhares de variações estão surgindo. E a sensação é, eu estou competindo com o infinito. E aí, junto com isso, vem outro pensamento, que é, inclusive, o sabotador. Porque se a inteligência artificial faz mais rápido, por que alguém contrataria uma pessoa de design como eu? Olha só. E olha como ela é um pensamento extremamente perigoso e destruidor, porque é justamente essa insegurança que ela vai matar a sua autoconfiança, o seu desenho, sua visão, sua criatividade, mesmo antes dela nascer. E aí o próximo ponto, porque eu já perdi a conta de quantos pontos eu já falei para você aqui, porque a economia começou a ver design como custo. Sim, não como investimento. São poucas as empresas, pelo menos aqui, na minha opinião, que enxergam o design realmente como algo estratégico. Eu até me pergunto, né? Será que a gente vai ser a nova área de marketing que sofreu e sofre com esse estigma, né? Tipo assim, por que a gente tem marketing? Precisamos fazer um corte. Corta o marketing. Porque é isso, quando o mercado aperta, tudo que parece não essencial, muito entre aspas aqui, eu acho que é cortado de primeira. E é o que talvez a gente esteja vendo para o nosso lado, dado o cenário, pensamentos e etc. Porque pessoas de design que se posicionam como os experts em pixel são cortadas. Ou que não sabem sobre design, literalmente, também serão cortadas. Olha só a problemática que a gente entrou. E eu só estou te falando de problema aqui, mas esse é o objetivo. E agora, pessoas de design que se posicionam como parceiras estratégicas através do design têm chance de continuar na mesa. Exatamente isso. E olhe bem, não são pessoas de negócio, são pessoas que são parceiras estratégicas através do design. E aí eu vou ter que trazer uma parte mais pesada para você ouvir, porque a maioria das pessoas de design hoje não está sofrendo porque a IA é poderosa demais. Não é por isso.
Eu acredito que algumas pessoas de design estão sofrendo porque ainda não mudou a própria identidade de uma pessoa que executa para uma pessoa que tem uma visão de parceria estratégica. E quando eu falo parceria estratégica, tem um monte de coisa por trás disso. Tem um monte de elementos que precisam ser estudados e entendidos. E eu tenho certeza sobre isso que enquanto a gente não encarar isso de frente, essa sensação da gente tá se afogando, talvez, ela só vai aumentar e ela só vai causar danos. Na palestra agora, na mentoria que eu dei no Design D&D, foi bem isso. A gente estava falando nesse contexto, falou assim, gente, como é que a gente faz? Ninguém sabe. Mas talvez tenha alguns elementos que a gente pode ir mexendo aos poucos para conseguir não se afogar tanto, ou não morrer de ansiedade tanto. Só que, antes de eu continuar, eu tenho que te perguntar, inclusive, você já se inscreveu no canal? Viu? Porque senão, vai lá, aproveita justamente esse momento, se inscreve, dá like no vídeo, manda, inclusive para aquela pessoa de design que está surtando com inteligência artificial. Eu acho uma palavra, eu não sei se é uma palavra de salvação, mas pode ser uma palavra de reflexão. E é isso, é isso. Então, continuando aqui, voltando. Eu tenho que enxergar também a boa notícia disso. Isso tudo não é o fim da carreira de design. Sem dúvida. O design não vai sumir, gente. Não é sobre isso. Ah, então acabou a profissão, agora eu vou ter que fazer veterinária. Pode fazer veterinária, mas o design não vai morrer. Eu vejo isso muito mais como um reset. Estão lá apertando o botão de reset para tudo ser transformado, tudo ser diferente como a gente enxerga hoje. E eu acredito muito que as pessoas de design que talvez consigam andar bem não são só aquelas que têm, sabe, projetos maravilhosos dentro do Behance, dentro do Dribbble. Não, não é isso. São as que realmente mudam a maneira de enxergar o próprio papel. Você, enxergar o seu próprio papel dentro da empresa. Ah, é sair das caixinhas UX, UI, Product, Write, Research. Não, quebra tudo isso, porque a primeira mudança, por exemplo, de uma pessoa que é muito boa ali de desenvolver tela, projetos, interfaces, é trazer essa visão de estratégia de produto através do design. De novo, eu bato nessa tecla. Hoje, qualquer uma pessoa consegue jogar um prompt numa inteligência artificial e ter um wireframe. Mas definir qual o problema realmente importa em ser resolvido para conseguir não só atingir o usuário, como também trazer resultados dentro da empresa, ou então qual funcionalidade não deveria existir, que aposta de produto que faz sentido agora, dado o seu trabalho, sua análise, seus insights. Para mim, isso é muito claro que isso ainda é trabalho de alguém que pensa em design e design de produto, como uma pessoa que é parceira estratégica. Ainda existe e vai continuar existindo carência de uma pessoa que tem essa visão, não tenha dúvida. A segunda mudança também é que de usuária de ferramenta para uma pessoa que vai se tornar engenheira de contexto. Eu tenho pensado muito nessas coisas, assim, eu fico aqui, né? Não é à toa que eu estou enlouquecendo. Porque a inteligência artificial ela não vai substituir a pessoa de design que sabe o que pedir, como pedir e por que pedir. E se o que está saindo bem ou não está saindo bem. É quase um papel de curadoria. Eu até, em conversas de eventos, o XConf, maravilhoso, né? Inclusive, a gente falou muito disso, eu falei com algumas pessoas. Porque, você sabe, né? O prompt não é só jogar qualquer coisa na caixa de texto. Não. É construir uma narrativa, traduzir uma dor humana, trazer um contexto de negócio, um objetivo de produto com instruções que sejam muito claras. Isso, para mim, está muito relacionado, inclusive a gente falou até, né, num Bodinho X com o Bruno, que se conecta, isso é engenharia de contexto. E esse é o lugar onde a pessoa de design ganha muita alavanca com a inteligência artificial. E é aí que está uma mudança de papel. Você não é mais aquela pessoa que fazia o que fazia. Agora você usa IA para fazer algo completamente novo através de um pensamento novo. Eu também poderia dizer muito, e geralmente eu não falo sobre as pessoas que fazem freela, né?
Eu acredito muito que os freelancers, eles de alguma forma também vão soltar para uma parceria com cabeça de fundador, de founder, sabe? Eu acho que também tem uma mudança assim. Eu acredito muito que as pessoas que atuam no mercado de maneira autônoma, elas vão precisar parar de pensar, sou só alguém que presta serviço de design. E elas vão ter que começar a parar para pensar, eu sou um copiloto desse negócio, né? Com essa fotografia que eu fui contratado em desenvolver. Inclusive, no Design D&D, a Miris falou muito sobre isso, né? E eu até reforcei isso, mas ela que trouxe a pauta sobre o design sistêmico, essa visão do design sistêmico. Inclusive, ela se conecta muito que quando você se importa com o mercado, com o cliente, com o resultado de verdade, com a visão inteira do produto, você deixa de ser facilmente substituível. Porque você vai deter uma informação e uma visão que não são todos que conseguem organizar, ter e difundir isso, inclusive. Eu acho que uma outra mudança que tá para surgir e a gente precisa ficar muitos atentos é de portfólio em primeiro lugar para a marca pessoal, sabe? Não é isso. É inverter, é a sua marca pessoal em primeiro lugar. Eu tenho certeza que a gente está enxergando uma mudança e que portfólio, óbvio, ainda importa, claro, ainda importa, mas hoje a sua marca pessoal pesa mais sobre o seu portfólio. Sabe? As pessoas que contratam, elas não contratam só pelo case legal, bem desenvolvido que você está fazendo, sabe? Elas, ou belo, esteticamente, ou sua narrativa, não, elas confiam, eles vão contratar você porque elas confiam em você e elas sentem uma autoridade em você, porque precisa existir uma identificação com a sua maneira de pensar. E como é que você consegue construir e divulgar essa maneira de pensar? Gente, se expondo. E não é de uma forma solta, aleatória, usando inteligência artificial. Não, vamos pensar que é quem aparece no LinkedIn mesmo, no Medium, no Instagram, tem sua newsletter e a gatinha passando. E mesmo que seja coisa simples, tá, gente? Mesmo que seja, sabe, algo muito que só você, assim, pô, eu vou fazer só isso, é o suficiente. Pera aí, deixa eu só tirar a Kari daqui, porque ela não tem noção da câmera, vocês notaram, né? E eu nem vou cortar isso que eu vou deixar. Mas voltando, quando você começa a desenvolver esse tipo de atitude de se mostrar sua identidade, você começa a construir uma blindagem para o futuro. Eu faço isso direto, tô dando aula, eu mexo o gato e não perco o foco. Mas voltando. Então, você conseguiu perceber no que eu estou tentando falar até agora que essa nova mentalidade não é sobre trabalhar mais, é sobre se posicionar no ponto certo de um fluxo de valor que existe e que a gente fica batendo a cabeça tentando achar, mas tá ali, ninguém olha, porque a gente se distanciou da nossa própria essência? Pois é. Mas ok, aí você me pergunta, o que você faz na prática a partir de agora? Eu acredito que, sem dúvida, é você se aprofundar em design e sobre estratégia de produto. Mas as duas coisas precisam estar relacionadas. Não é separadas, não. Inclusive, ter insights de como relacioná-las cada vez mais. Até porque isso não vai nunca parar na tela, e por isso que você precisa ter essa visão. Eu também acredito muito que você tem que se interessar por uma visão de como um design poderia pensar em modelos de negócio. Como o design começa a analisar muito mais o comportamento do usuário, mas com profundidade. É entender de métricas, por favor, porque há séculos a gente fala de métricas e ninguém entende de métricas. Até porque a gente precisa ensinar as empresas a pensar em métricas, coisa que a gente não faz, ou faz pouco. E em cada projeto tentar fazer mais perguntas do tipo por quê e para quê. Mas com base, com dados, com estratégia, com visão sistêmica, para enxergar o todo. Eu também acredito que de uma maneira prática é você usar sim a inteligência artificial como colaboradora. E não tem medo dela. Eu falo isso nas palestras, é mudar a ação, né, passiva para ativa. Porque em vez de você competir com a inteligência artificial, é usar ela para explorar mais rápido. Até porque essa é uma corrida que você vai perder se você competir com a IA. Então, assim, é usar a IA para gerar 10 opções. Mas é você que critica, é você que refina, é você que escolhe, você que conecta com o contexto real. É usar a IA para o seu trabalho. Eu, esses dias, criei um plugin
para o Figma, usando o GPT para gerar spec e depois o Cursor para programar. É mostrar para o cliente que a inteligência artificial acelera, mas que o senso crítico, a visão estratégica de produto, de design e sua conexão com o usuário, com as pessoas, isso ainda é seu. E também, óbvio, como eu já falei, é construir a sua marca pessoal. E não vem pensando em começar a construir gigante, eu vou virar influencer. Não é sobre isso. Não é, sabe? É você, na verdade, ensinar. Eu acho que está muito mais conectado com isso. Ensinar de uma maneira global, ampla. E aí não importa como, mas ensinando de uma forma que você consegue ser vista, ser visto. Porque quem é visto é lembrado, tá? E quem é lembrado pode ter chance de ser melhor, sabe, colocado em projetos que a gente vê por aí. Então, outra coisa que eu acho que é muito importante é a gente também começar a enxergar um caminho estruturado sobre o empreendedorismo do design. Várias vezes eu já trouxe isso aqui, eu acho que a gente perdeu muito o valor em muitas situações como os freelas de design no mercado brasileiro. Eu me lembro que eu já atuei como freela há anos, inclusive, né, como autônomo. Não é para ter uma visão, eu sou empreendedor, eu vou àquela empresa. Não, não é esse papo que a gente ouve que é ruim. Eu acho que tem o papo do lado bom que a gente precisa enxergar e começar a atuar para também ter. Eu ouvi uma frase do Thiago Esser, sensacional, que ele virou para mim e falou assim: sempre tem o plano B. Se você só tem o plano A, você não tem saída e você é refém. Então sempre tem uma segunda opção. E eu acho que o trabalho de freelancer é muito sobre isso, essa visão de consultoria, essa visão de tudo que eu estou falando aqui. E que, para mim, se conecta muito com uma questão de diversificar a própria renda, né? É assim, é não apostar todas as suas fichas em um único trabalho, um único cliente. Não. Está muito relacionado com essa visão de empreender, de pensar no plano B. Seja pensando em template, pequenos produtos digitais, montando workshops, mentorias, projetos, né, side projects, claro, que tudo que possibilita o teu contrato se você for CLT, tá? Só cuidado com isso para não cometer esse erro. Mas se isso for possível, esses, como a palavra bonita, side projects talvez possam ajudar. Porque eu acredito muito que pessoas de design que têm várias possibilidades de plano B ou até de fontes de renda entram muito menos em pânico quando tem um BO em algum. Mas claro, você não precisa fazer tudo isso de uma vez, até porque eu não quero que você também tenha um burnout em cima já dessa ansiedade que a gente está vivendo. Mas é planejar, é escolher uma coisa para começar agora, esse mês. Olha aí que oportunidade para começar a fazer isso. Mas no fundo, esse vídeo enorme que eu tô falando depois de muito tempo sem gravar, inclusive, mas eu preciso voltar, é que é importante a gente não ficar congelados. Em algum momento, toda pessoa de design está se fazendo a pergunta que eu comecei. O que eu faço ainda é importante? Será que eu ainda importo como uma pessoa de design? De novo, eu já me fiz e faço essa pergunta várias vezes. Principalmente quando eu estou na frente da inteligência artificial e vejo ela montando um aplicativo ou uma landing page, ou seja o que for, em 30 segundos, que eu não levaria 30 segundos sem sombra de dúvida para montar isso alguns anos atrás. E que, cá entre nós, é estranho, é ruim, tudo bem, mas também é sensacional, né? Vamos pensar nisso também. O que a gente está vivendo hoje é algo único. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que nasceu analógico, sim, mas estamos tendo a oportunidade de enxergar uma revolução tremenda na forma como a gente trabalha. E aí, eu acho que a gente fecha o pensamento muito sobre design nunca foi só sobre pixel. Isso parece óbvio, mas mais do que nunca isso agora é muito forte, porque design sempre foi sobre decisão. A inteligência artificial ela consegue gerar telas, mas ela ainda não sente o que nós sabemos, pensamos e sentimos, inclusive pelas dores dos usuários, dos stakeholders.
A inteligência artificial agora consegue montar fluxos, mas ela não senta com um founder às 2 da manhã para dizer, olha, esse caminho é o caminho certo para os seus usuários agora. A gente ainda tem a oportunidade com pessoas de design de ainda fazer esse papel, de ainda ter esse lado de um pensamento muito maior, que não é baseado em tokens de uma IA e conseguir trazer decisões e alinhamento. Mas esse é um pensamento que eu não acredito que existe curso para você fazer, tá? Então é uma coisa que você tem que correr atrás. E eu acredito que esse ainda é o nosso poder como pessoas de design e que talvez possa ser no futuro. Porque as pessoas de design que se adaptam, eu duvido que talvez sejam substituídas. Na verdade, eu acredito muito que essas pessoas podem liderar a mudança que a gente está enxergando e que está acontecendo. Então, assim, se você está sentindo o peso dessa crise, como várias outras pessoas, por mais desconfortável que seja, talvez seja um sinal de que você se importa bastante para evoluir. E que isso é o mais importante para a gente pensar agora. Inclusive, depois eu vou gravar até uns vídeos sobre a palestra da Mires, o que eu mentoriei, assim que eu acho que vai numa outra camada ainda sobre o nosso futuro. Mas aqui eu acho que a gente fecha um pensamento. Inclusive, eu até coloco uma pergunta assim para você. Você vai? Porque a próxima onda do que a gente enxerga hoje como UX e do design como um todo não vai esperar ninguém, não. Ou você pega o jacaré e vai. Então, me diz aí se esse vídeo faz sentido para você. Me conta nos comentários como é que você está enxergando o seu papel como uma pessoa de design. Me dá o seu feedback. E, inclusive, compartilhe esse vídeo. Eu acho que é interessante. Eu estou cansado. Isso claramente, eu vou abrir aqui com vocês para fechar. Quem aguentou assistir até o fim vai ouvir isso. Eu estou cansado de conversas e de discussões básicas, simplistas e fracas. A gente precisa ter conversas mais sérias, mais de confronto, com debates e não destrutivos. Então, eu acho que precisamos falar isso. Já passou o timing, mas a gente ainda tem chance de falar sobre isso. Então, vamos falar sobre isso. E torne-se membro também do canal, para você poder apoiar o que eu estou fazendo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.